o assédio moral como violação da dignidade do trabalhador. O Instituto do Assédio Moral tem sido desenvolvido e sendo objeto de estudo de várias áreas de conhecimento. A antropologia, a psicologia, a sociologia e o direito. O direito, como parte integrante desse contexto, tem trazido, através do estudo, a sua contribuição. Então, a Convenção Internacional, a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a 111, que o Brasil é signatário, assim como outros países do mundo, né, países europeus, etc., tem enfocado, tem tido um olhar específico nessa matéria. Por quê? Porque o trabalhador, ele tem na sua atividade laboral direitos, direito à dignidade, direito à integridade física, moral, psicológica e social. E através do assédio moral, ele perde essas características e pode até sofrer vários tipos de agressões nocivas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar o conceito de assédio moral, desenvolver a matéria e, no final, a conclusão. O assédio moral nada mais é do que toda conduta, toda ação, todo gesto, palavra, comportamento, atitudes que venham de forma sistemática, de forma repetitiva, a causar danos à integridade física e psíquica do trabalhador. E como nós iríamos ver, como se manifesta esses assédios morais? Esses assédios morais, eles se desenvolvem através de relações interpessoais, tanto no âmbito do trabalho privado como do trabalho público. E pode ocorrer não só em relação ao chefe, hierarquicamente falando, como também pessoas na mesma linha de hierarquia. E através disso, o assediador, ele tem um objetivo, aquela pessoa que, através da sua autoridade, através da sua posição na empresa ou no órgão público, ele tem uma atitude de assediador, uma atitude de violador da dignidade do trabalhador. De que forma? Ele avilta esse trabalhador, ele faz isso de uma forma deliberada, de uma forma sistematizada. Então não é um ato isolado em si, mas dentro de um contexto em que ele quer denigrir a imagem daquele trabalhador, porque não gosta dele, ou porque ele não atende às suas expectativas, ou porque ele está sofrendo certas limitações, ele está doente, ou ele está com alguma limitação laboral, e que ele não aceita. E a resposta que ele dá é aviltando esse trabalhador, exigindo dele, de forma intencional, condutas que eu vou exemplificar. Por exemplo, ele exige que aquele trabalhador, de forma repetitiva, trabalhe mais que os demais. Ele humilha aquele trabalhador, ele faz com que aquele trabalhador se isole dentro do contexto daquela atividade, criando no ambiente de trabalho uma condição nociva. Então o que é que vai acontecer? Aquele trabalhador irá adoecer. E adoecendo, ele também vai criar dificuldades para a própria empresa. Ele vai ter autoestima diminuída, ele vai ter autoestima mitigada, no caso, ele vai acarretar um déficit de produtividade e atingir o objetivo, atingindo as metas daquela empresa ou daquela entidade pública a qual ele trabalha. E, ao fazer isso, ele faz exigindo tarefas repetitivas para que aquele trabalhador trabalhe mais, que ele não tenha tranquilidade no trabalho, que ele não tenha paz no trabalho e, consequentemente, ele vai adoecer. Ao adoecer, ele vai acarretar prejuízo não só na empresa, como na família, como na sociedade. E nessa linha de prejuízos, ele vai ter que ter uma assistência. Ele precisará de uma assistência médica especializada, psíquica, para evitar a degradação total ou até mesmo uma doença que ele não possa mais voltar a trabalhar.
né? Por exemplo, muitos passam a ter depressões, passam a ter, à noite, eles não têm insônia, eles, através desse isolamento, ele se torna uma pessoa silenciosa, ele começa a sofrer, à noite ele não consegue dormir, ele tem sonhos noturnos, e que se ele não tiver um apoio, ele não vai conseguir sobreviver. Então, como é que se pode enfrentar isso? Através de sindicatos ou órgãos que dê visibilidade a esse tipo de comportamento para que possa se prevenir e reprimir. Então, esse poder oculto, como diz Norberto Bobbio, ele vai afetar essas relações interpessoais e vai trazer danos, tanto individual como dano social e da empresa. Então, para evitar tudo isso, é preciso dar visibilidade, ou seja, esses trabalhadores precisam ser orientados, eles precisam saber, não é, através de sindicatos fortes e um nível de intelectualidade acentuado, o que é realmente um assédio moral. Então, alguns países têm legislação específica. No Brasil a situação é mais complicada, porque por ser uma federação, cada unidade federativa tem ou não sua legislação. Pernambuco tem a sua legislação específica, que é onde eu trabalho. E em outros, não há uma lei federal sobre isso, uma lei federal. Está tramitando no Congresso Nacional uma lei para abranger todas as relações a nível federal. Mas o importante de tudo isso é dar visibilidade. Então o trabalhador, ele precisa saber quando se trata de assédio moral ou quando se trata de exigências normais no Estatuto da Empresa. Por quê? Não é um ato isolado que seja assédio moral. Não é objetivos que devem ser alcançados, metas, etc., que é assédio moral. O assédio moral, ele está dentro de um contexto. E esse contexto é visível, né, para aquele que está sofrendo. Então, aquele trabalhador que sofre esses assédios, né, que são sempre abusos de autoridade, seja autoridade de uma empresa privada ou autoridade no âmbito do serviço público, em que ele se torna uma vítima. E aquele assediador inverte a ordem dos papéis, leva uma verdade irreal, fictícia, de degradação, de desqualificação daquele trabalhador. Então, ele precisa de ajuda. Mas antes que isso aconteça, é preciso que todos nós façamos o nosso papel de divulgar esse assédio moral e dizer que não adianta o trabalhador se esconder. Ele precisa procurar o sindicato, ele precisa procurar o Ministério do Trabalho, ele precisa procurar os órgãos específicos dentro daquela área de atuação para que ele possa ter a sua ajuda. Ele é um trabalhador e, como trabalhador, ele tem dignidade, né? Ele é um ser humano e não pode ser tratado dessa forma. Então, nenhuma autoridade hierárquica ou no mesmo nível de hierarquia, no mesmo patamar horizontal, tem permissão para fazer esse tipo de abuso. Então, a nossa proposta aqui de trazer esse material foi justamente trazer a reflexão o que o assédio moral tem causado aos trabalhadores. Então, a Justiça do Trabalho, a justiça competente dessa matéria, muitos advogados estão especializados nessa matéria, para entrar com as ações cabíveis, tanto no campo civil, como no campo administrativo, como no campo criminal. São 3 esferas de responsabilidade e que o trabalhador ele não pode se reduzir a ficar sofrendo nesse isolamento sem procurar ajuda. E eu acredito que, através desse trabalho reiterado, né, e distinguir, por exemplo, o exercício regular do poder diretivo não é assédio, analisando sobre o contexto geral. Poder resilitório também não. E poder disciplinar, alterações lícitas do contrato de trabalho, utilização de sistemas defensivos, outras faculdades discricionárias, desde que tenha como escopo a lei.
não exceder, não exigir, porque o trabalhador é um ser humano. Ele tem família, ele, ele tem vida privada, ele tem família para dar conta e ele precisa ter tranquilidade. Então essas relações interpessoais no âmbito do trabalho, elas são degradantes. Elas aparecem de forma silenciosa, muito silenciosa, mas que vai causando danos no seu desenvolvimento. E muitas vezes isso se torna quase que impossível de enfrentar. Então eu espero que aqui eu tenha trazido a contribuição para que a gente possa continuar a discutir o assédio moral como uma categoria que viola essa dignidade do trabalhador, porque o trabalhador ele precisa dos mecanismos, né, dos mecanismos internacionais e nacionais para garantir o seu direito. Não basta só ter o trabalho, mas ter dignidade do trabalho e viver de forma tranquila com a sua família. Muito obrigada.